Como é bom ser gremista, né? Como é bom ser gremista. Como é bom mandar no estado, falando do ponto de vista do futebol, há 7 anos seguidos, não ter concorrência, ter uns ameaços ali e tal, mas não ter concorrência, ter a supremacia avassaladora, mostrar quem manda, mostrar que quem trilha o caminho da humildade, quem fala menos e trabalha mais, porque uma das acusações é que no Grêmio não se trabalha, mas assim, não se ganham 7 campeonatos seguidos sem trabalhar, só tomando chopp na praia. Já fica aí o primeiro recado. A IVE, né, a imprensa vermelha, deve não ter dormido essa noite aí, né? Inclusive estava um silêncio, cara, acabaram os foguetórios e estava um silêncio. Eu ouvia, de verdade, sério, eu ouvia o choro, mas não eram de crianças, de bebês dos meus vizinhos, não, eu ouvia choro de gente grande, cara, gente grande, escondida, no escuro, porque deve ser muito frustrante, né, ter que engolir a seco algumas verdades que foram ditas. A primeira que eu quero dizer aqui, a primeira, eu lembro muito bem, inclusive tem vídeo aqui no canal, procura, se lembrar eu vou botar aqui o link do vídeo, onde vamos falar primeiro do mais importante, que é o craque do gauchão, o Diego Costa. Não foi uma nem 2 vezes que a mesma pessoa e as mesmas pessoas falaram que era uma contratação de risco, que era um cara que vinha aí em fim de carreira, que era um jogador acabado, que era um cara que desmanchava grupo, que era, sabe, que tudo que pudesse ser falado, se falou. E o resultado em campo tá aí, né? Diego Costa, craque do gauchão, craque do jogo, 6 jogos, 6 gols, uma passagem até aqui pelo Grêmio avassaladora. A gente sempre teve aquela preocupação de quem seria o substituto do Suárez, e sabia que para substituir Suárez teria que ser alguém que não sentisse o peso da camisa 9 do Grêmio, ou no caso da 19. E o nosso querido centroavante, o nosso querido guerreiro da camisa 19, o Diego Costa, é um cara que podemos dizer que com certeza ele não sente o peso de substituir o Luis Suárez, ou quem quer que seja que estava aqui, porque ele tem a carreira dele, ele tem a personalidade dele, ele é um cara que vai pra briga, é um cara que não tem medo de ninguém, não tem medo de arriscar, e ontem ele demonstrou uma das maiores qualidades que um jogador de futebol pode ter, porque muitos esquecem, né, futebol é feito por 11, né, e mais a torcida, mais o treinador, mais a direção do time. Mas ontem, no terceiro gol, ele podia ter insistido, podia ter, sabe, tentado patrolar mais os zagueiros do Juventude. E o que ele fez? Ele rolou a bola para o Nathan Fernandes fazer o gol. Ou seja, ele não foi egoísta, ele joga para o time. Então aqui, ó, o primeiro cala-boca que a gente tem que falar é para essa ala vermelha aí Eu não sou muito negócio de IVE, de sistema azul, mas, cara, tem coisas que a gente tem que falar. Algumas, por exemplo, que é a má vontade que alguns jornalistas têm com o Grêmio, algumas má vontades que os jornalistas, certas alas, né, alguns até gremistas, como o seu Alex Bagé, por exemplo, têm em não defender o Grêmio quando o assunto, quando o ambiente é pró-Inter, né? Eu já vi várias vezes o Alex Bagé, por exemplo, no meio lá de todos os colorados, que ele trabalha no meio de um monte de colorado, não defendendo o Grêmio, indo na onda da crítica, né? Então eu acho que tu tem que ter um gremista na ala azul da imprensa, e tem que ser um cara que defenda o Grêmio. Não pode defender em absurdos, mas quando o jogador nem desembarcou, nem chegou, nem fardou, nem assinou o contrato e já está sendo criticado, eu acho que tu tem um mínimo que é defender os jogadores. Então é por isso que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de acompanhar alguns conteúdos. Tem alguns materiais que a gente precisa entender que precisam ser acompanhados com um pouco mais de critério, tá? E para encerrar o capítulo Diego Costa, né, tem time por aí que gasta mais ou menos 3 milhões de reais por mês e não entregam em gols, em participação, em relevância, aquilo que o Diego Costa, com 700 mil, faz pelo Grêmio. Então, primeira questão, Diego Costa, resolvida. Segunda questão, dentre tantas que a gente poderia falar, mas eu não vou me estender muito, tá? Pedro Jeromel talvez ontem tenha feito uma das últimas participações com a camisa do Grêmio. Eu até, agora que começa a chover aí
são lágrimas coloradas. Começa a chover aqui onde eu tô. O que acontece? Pedro Jeromel, talvez um dos maiores, se não o maior zagueiro que já pisou na história desse estado. Tem Figueroa, tem Gamarra do lado deles, excelentes zagueiros. Eu não vi o Figueroa jogar, mas eu vi o Gamarra. E para ver como eu sou justo, o zagueiro que eu tinha como ídolo, né, digamos assim, quando eu queria ser jogador de futebol, porque, embora vocês não saibam, né, mas eu, se fosse jogador de futebol, e joguei algum tempo futebol, a minha posição seria jogar como zagueiro. E o zagueiro que eu admirava era o Gamarra, mesmo tendo sido ídolo no Inter, e eu sempre fui muito gremista. Então, para ver que aqui não tem imparcialidade, aliás, não tem parcialidade aqui, eu dou a opinião que tem que dar. Então, o Gamarra foi um grande... Mas para mim, e claro que aqui tem um pouco de sentimento, mas para mim, Jeromel é o maior de todos os que eu vi. Eu não conhecia Ayrton Ferreira da Silva e não vi jogando também o Figueroa. Não sei. Mas dos que eu vi, o Jeromel é até maior do que o Gamarra. Mas enfim, essa é uma discussão, é uma opinião muito particular, que não importa aqui. Eu, se fosse o Jeromel ontem, passada a comemoração, eu anunciaria o fim da minha carreira. Porque a gente sabe que o Jeromel, se continuar esse ano, vai ser isso, vai jogar um jogo, vai parar 4 ou 5, e a gente não podemos mais, infelizmente, esperar do nosso Jeromito, Jerodeus, Jeromonstro, talvez, mais uma vez, o maior zagueiro que já vestiu a camisa do Grêmio, pelo menos nos últimos, sei lá, 30 anos, com certeza é o maior de todos, e eu acho que seria um bom momento para o Jeromel parar com uma volta olímpica, um título, mostrando quem ele realmente é, que é um levantador de taças, um líder. É um cara que tem caráter, mas a gente via ontem que ele brigava, metia o dedo na cara quando precisava. Sabe, muitos confundem que o Jeromel é aquele bom moço, aquele santo. Não, o Jeromel, ele é um zagueiro, cara, só que ele não tem culpa de ser bom de bola, de ter muita técnica. Então, Jeromel, para mim, deveria inclusive ter começado agora, imediatamente, o processo de canonização do Jeromel. O Jeromel é um cara que é um ícone, é um santo, é um cara que já entrou para a história do Grêmio e carrega consigo um outro grande zagueiro, que na minha opinião é menor que ele, que é o Kahneman, mas o Kahneman, muito do que o Kahneman tem que agradecer ao Jeromel, porque o Kahneman cresce quando o Jeromel joga junto, mesmo esse Jeromel que já não é o grande Jeromel de outras épocas, a gente tem que reconhecer que falta ao Jeromel aquela vitalidade, aquela juventude que agora ele não tem mais. Por falar em juventude, eu ouvi ontem uma crítica, e essa eu tenho que trazer aqui, e esse vídeo é um vídeo para destilar todo o rancor, para dizer assim, ó, chupa, o título do vídeo deveria ser Chupa a Imprensa Colorada. Eu ouvi uma opinião ontem dizendo assim, já vou dar o nome, dizendo assim, o Juventude fez o primeiro gol porque se impôs, e tá beleza, quebrou todo aquele clima logo aos 6 minutos, arena lotada, a Juventude foi lá, fez o gol, com, na minha opinião, uma pisada de bola do Kaique. Eu acho que o Kaique, inclusive uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, a gente está com problema no gol, mas vamos falar disso em outro conteúdo. Mas aí o que aconteceu? O Juventude fez o gol, depois quase fez mais um, aí numa boa defesa do Kaique, e aí esse senhor chamado Leonardo Moranghetti, o Leonardo Meneghetti, falou assim, aí o Roger, por estratégia, deixou o time do Juventude voltar para trás, o time do Juventude acabou aceitando. Cara, eu não sei em que planeta esses caras vivem, o planeta vermelho, deve ser em Marte, né? Não foi o Juventude que aceitou ou não aceitou, foi o Grêmio que se impôs. Foi o Grêmio. Não, existe um adversário, e o adversário é o Grêmio, que não é qualquer coisa, não é qualquer porcaria como o Inter, que só faz fiasco nos últimos anos. O Grêmio que se impôs. O Grêmio não fez um grande primeiro tempo. Não fez, mas fez o primeiro tempo que poderia fazer. Tinha o fator emocional, tinha a pressão de já sair perdendo, tinha todo o ambiente, mas o Grêmio se impôs. Então não foi o Juventude que não foi o Roger que errou a estratégia, como foi falar. Não, foi o Grêmio que se impôs. Então existe um Grêmio na vida dos outros, mas parece que para alguns o Grêmio não existe. E para finalizar,
Teria tanta coisa para falar, né? Inclusive ontem eu estava comemorando o título com um amigo meu, gremista também, né? E, cara, como é bom ser gremista, cara, porque a gente só tem coisas boas a falar. E óbvio que tem coisas ruins, mas a gente não fala agora no momento de comemoração. Mas como é bom ser gremista, cara. E como é bom ser gremista e ter um cara como o Renato. E o melhor ainda, o Renato ainda é um cara novo, ainda tem muito para dar pro Grêmio. Ó, tá passando um carro vermelho aí, cara. Acho que é algum espião. É algum espião. E tá passando um carro branco atrás. Ah, deve ser alguém. Cara, achei que era um espião colorado, cara. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. A gente vence tanto que a gente é odiado por esses caras. Mas enfim, cara. Não vai acontecer nada comigo. Eu espero que não. Tá. Renato Gaúcho, cara. Você pode não gostar dele como pessoa. Você pode não gostar de algumas opiniões dele fora do futebol. Você pode não gostar dele porque ele é um cara que tira sarro. É um cara que é um fanfarrão. Ele toma chopp na praia. Ele gosta do futevôlei. Ele é um personagem, né? Mais do que um grande craque de bola. Mais do que um grande craque como treinador. Né? Renato Gaúcho que entrou para a história, né? 10 títulos, igualou os títulos do Oswaldo Rola, que foi o maior treinador da história do Grêmio em títulos, títulos importantes, assim, né? E também o Renato ontem atingiu a marca de, agora eu não tenho certeza se vai ser 500 jogos como treinador agora contra o Huachipato, ou se foram ontem, acho que foram 499 contra o Juventude. Mas enfim, o Renato tá fechando aí 500 jogos como treinador do Grêmio, ou seja, o Renato justifica cada vez mais a estátua, às vezes fala, o estátua, justifica cada vez mais a estátua dele ao lado da arena, porque ele é o grande personagem. É o maior treinador da história do Grêmio? Não sei, ele não ganhou um título mundial, o Espinosa ganhou. Mas assim, enfim, essa é uma discussão legal também, mas o Renato é o maior personagem da história do Grêmio. Isso eu acho que é indiscutível. Desses 120 anos, 121 anos aí praticamente de história do Grêmio, o Renato, para mim, é o maior personagem da história. É o cara que foi protagonista quando o Grêmio mudou de patamar, sendo campeão mundial, campeão da América, campeão mundial. Dirigiu um dos maiores times da história do Grêmio no ano de 2016 e 2017. Talvez o time do Grêmio que mais jogou bola na história do Grêmio, centenária, né? Talvez tenha sido isso. E o Renato agora atinge um patamar maior ainda, se é que é possível, né? Atingir um patamar maior ainda do que aquele que ele já tinha, que é um treinador que supera em números tudo o que os outros já tinham alcançado, né? A gente tem outros que a gente é muito grato, né? Como o Filipão, como o Oswaldo Rola, como o Espinosa, e poderíamos citar alguns outros aí, né? Poderíamos citar outros jogadores também que foram tão importantes em conquistas, né? Mas o Renato, ele nasceu para ser isso que ele é hoje, que é a figura número 1 na história do Grêmio, em termos de protagonismo. E por fim, agora por fim mesmo, mas não menos importante, a bonita homenagem que o Grêmio como instituição fez aos heptacampeões dos anos 60, né? Enfim, representados, né? na imagem do Severiano, que foi um meia-direita que jogou no Grêmio naquela época, que foi lá e entregou a taça, ele e o Jeromel estavam ali na cerimônia de erguer a taça desse título de ontem. E queiram eu não vou dizer queira Deus, porque Deus ele não tem nada a ver com isso, tá? Mas queiram as forças do futebol, queiram os deuses do futebol, que o Grêmio consiga, ano que vem, manter hegemonia, que seja octa, que seja Enia campeão, Deca campeão, porque eu continuo com a mesma opinião. O Campeonato Gaúcho, no formato que existe, ele é uma perda de tempo, mas é melhor ganhar do que perder. E a gente está há 7 anos aí ininterruptos ganhando. Quem sabe vamos para o 8º ano, quem sabe vamos avançando, mas isso é conversa para o ano que vem. E agora eu quero passar a falar nos próximos vídeos, né, sobre o ano difícil que o Grêmio tem na Libertadores, mas isso é papo para outra conversa. Então o torcedor gremista comemora, chupa a imprensa colorada, valorizem o Grêmio, parem de falar mal do Grêmio, torçam contra, mas não precisa falar mal, sejam realistas, porque o Grêmio é muito maior do que qualquer crítica que vocês possam conseguir fazer. Feito, gente, um grande abraço, comemora, o Grêmio é campeão gaúcho mais uma vez. Daqui a pouco vai faltar mão para contar quantos títulos a gente tem em sequência. E esse ano, nós vamos agora
buscar... O cafezinho já tomamos. Vamos agora buscar o nosso almoço, que é a Libertadores da América, o nosso prato cheio. Falou, gente. Um grande abraço. Se cuidem. E Grêmio sempre é bom ser gremista.